Rede Meio Norte apresenta João Cláudio em Casa. José Ribamar Garcia é um talento indiscutível para a literatura, mas foi como advogado que ele se firmou na vida e no Rio de Janeiro como uma referência. Não esqueceu, porém, suas raízes, transformou-se numa espécie de benfeitor a todos os artistas piauienses que foram ao Rio, ou a passeio, ou a morar, para trabalhar e imprimir sua marca de piauiensidade. O livro do Ribamar é um retrato tão perfeito do que somos, que uma vez quando temos em nossas mãos um livro do Ribamar, não queremos mais soltar. Isso é uma complicação para o advogado, porque Saulo Ramos diz que, no mínimo, um advogado literato era olhado com desconfiança, porque, novamente, no mínimo, a menor coisa que podia acontecer é que ela perdesse os prazos. Você nunca perdeu um prazo? Não, nunca perdi prazo. E sentença, perdeu? Perdi muitas. Muitas. A culpa era do juiz? Não, eu no início eu acho que foi meu alguma culpa. Mas mesmo hoje, quando eu perco, eu acho que não abordei direito esse assunto. Eu não coloquei direito isso. Mas vem cá, Garcia, mas tu ia para o tribunal com a tese ou ia com amizade com o juiz? Não, eu ia já preparado com o meu discurso. João dizia o seguinte: se eu conseguir dizer em 10 minutos isso, se eu conseguir colocar o que eu estou com isso na cabeça em 10 minutos, agora, minha sorte é sempre que eu foquei. Eu focava, eu tenho uma intuição de focar o que chama a atenção. Agora, perdi? Bom, perdi um bocado. Sai chateado, saí arrebentado. Alguns culpa do juiz, que eu acho que foi preguiçoso, não leu. Outras é que eu acho que eu não coloquei direito. Agora, o ano retrasado, eu fiquei um mês. Olha, você que está acostumado, que eu achei que eu ia ganhar. O pessoal do escritório todo disse: você não vai ganhar. O cara fez concurso para uma empresa mista, economia mista. Você vai fazer o concurso para trabalhar na cidade de Resende. Está lá o edital. O cara foi para Resende, chegou em Resende e disse: você vai 90 dias treinar na Bahia. Eu não sabia nem que tinha essa cidade, Canité lá. Canité na Bahia? É sertão? Sertão. Não, porque lá são as minas. Ele é geólogo. Aí foi para lá, ficou 90 dias, mais 90 dias, 180 dias, voltou para cá, cumpriu lá aquele estágio. Mando ele de novo para lá, ele fica um ano. Lá ele aí ele já leva a mulher, monta casa, a mulher separou, não aguentou aquela solidão da cidade, do interior, lá pequenina a cidade. Ele também entra em parafuso logo depois. Vem tratamento. Tratamento, psicólogo, psiquiatra e tal. E eu peguei aquele laudo e eu disse: tá certo, mas ele foi contratado, mas mandaram ele para lá, ele voltou doente. Aí eu aí mandaram ele de volta, ele não foi, eu entrei com a medida lá na cidade de Juiz de Barra Mansa. Eu liguei para o advogado de Barra Mansa, conversei com o advogado da ordem, nenhum me inspirou confiança da responsabilidade dessa merda. Eu peguei. Aí eu faço uma medida cautelar, o juiz suspende de mandar ele enquanto ele está doente. Eu digo: vai com esse médico aí, pô, cara, o problema de nervo é um negócio chato, né? Aí o juiz, o médico do juízo disse que ele estava bom, então o juiz cassou a liminar, mandou para lá. E a mãe, a família toda. E eu acreditei que eu ia ganhar aquilo. A decepção, perdi com o juiz. O juiz disse que o edital. Eu fui para o tribunal, fiz um discurso, eu achei que estava ótimo, perdi de 3-0. Aí eu saí de lá, digo: acho que eu não coloquei direito. Da hoje eu acho que eu não coloquei. Recorreu? Não, ele não viu, o cara já deixou o teu emprego, disse: eu não vou ficar doido lá. Aí ele não quis recorrer para Brasília, sabe? O Garcia, tu que convive com esse povo, juiz, promotor, réu. E assim, se eu passar num tribunal, eu já sei quem é o juiz, quem é o promotor e quem é o réu. O réu tem uma cara de inocente. Você olha para ele, você tem vontade de levar para morar na sua casa. Esse aqui é o perigo. Ele vai... o réu, ele já vai com a cara de inocente. O advogado de defesa é veemente, teatral. Aquilo é um teatro. É o teatro, aquilo é um circo, cara. O promotor, se ele tiver algum interesse de condenar, ele se esforça. Senão, ele não está nem aí.
É preciso que alguém que queira condenar o réu contrate um advogado para auxiliar o promotor. Ele precisa saber se ele tem pescaria à vista para fazer, que ele está pensando mais no barco para arrumar, na pescaria e tal. E o juiz, o juiz você conhece, o juiz, o pessoal diz, o juiz pensa que é Deus. E o desembargador tem certeza. Agora, essa piada do Lewandowski com o Gilmar, o Lewandowski disse, olha, eu falei foi com Deus. E o Gilmar, comigo não. É isso mesmo. Agora, o sujeito estava passando no tribunal e era um velho que tinha estuprado uma menina. E tribunal do júri. Sim. E o advogado veemente querendo absolver o velho e aí apelava para tudo. Senhores, um senhor desse não tem mais nem função sexual, isso é um impotente, não tem mais nem genitália. E aí se empolgou, tira a calça do velho, sacudiu o pênis do velho. Olha, isso aqui não, ó, sumiu, não tem mais nada, é um adivinhãozinho desses de pé de siriguela. Isso é uma coisa. Aí o velho dizia, doutor, não mexa muito não, senão a gente perde a questão. Ali o tribunal do júri é um circo, é quem gritar, quem fizer melhor impressionar mais. Rapaz, o Evandro... E não tem mais os Evandro, não tem mais os Humberto Teles, não temos mais os... Não temos o Evaristo Moraes. Não temos... Porra, hoje os caras são... O nível caiu muito, o português caiu. Um dia desse o cara jogou a cadeira, para mostrar que o cara jogou a cadeira no outro, e depois o cara se defendeu e puxou o revólver. Ele jogou a cadeira, quase pegada a promotora. O juiz pediu para ele diminuir mais a dramaticidade. Quer dizer, o nível estava merda. Garcia, o Evandro Lise Silva diz que a vida dele foi uma sequência de acasos felizes. Isso ele dá no depoimento daquele livro Salão dos Passos Perdidos. Sim, eu tenho. E eu vi entrevistas dele, conheci, fui à casa dele. Foi à posse dele. Fui à posse dele, você se lembra? Conheci porque ele morava em Copacabana, lá perto do Lido, num apartamento modestíssimo. E ele era uma boa praça. Ele tinha assim, olha, começava a falar o retrato de Dorian Gray, não sei o quê, e não tinha fim a conversa. E ele tinha sido amigo de um juiz que morava em Piripiri, o doutor Souza Neto. Grande juiz, aliás, jurista também. E aí o Souza Neto tinha publicado uma obra que foi também injustiçado no caso da Ida Cury. Agora eu não me lembro o nome da obra. Agora o doutor Evandro disse assim, ele mora na sua cidade, em Piripiri. Eu digo, mora, ele casou com uma mulher nova e botou um muro de 3 metros de altura, intransponível, é um castelo, ninguém vê ele, ninguém vê mulher. Aí o doutor Evandro ligou, mas Souza, você casou com uma mulher nova e está morando num lugar que ninguém vê. E ele tinha uma admiração pelo Souza Neto. Lá em Piripiri, o Souza Neto passava despercebido. E nós não tínhamos essa referência da grandeza dele na área jurídica. O Celso Barros soltou um livro, está aí por sair, aqui por aqui, perfis do jurista tal. E ele faz o perfil do Souza Neto. Agora, esse livro também, ele saiu agora, mês passado, do Celso Barros. O Celso Barros faz o perfil dos 16 juízes. 16 juristas. E o Souza Neto está no meio. Está no meio. Está no meio. E o Coelho Rodrigues também foi outro. Do Piauí, nós temos 2 no meio ali. Na Praça Rio Branco, a Praça Rua Coelho Rodrigues. Esse foi um monstro. Roubaram o busto do Coelho Rodrigues. Então o Coelho Rodrigues participou do Código Civil Brasileiro, tanto quanto o Clóvis Bevilacqua. No Império ele já tinha feito um esboço, né? Tinha feito um esboço. O esboço dele. Rapaz, eu consegui... sobre o Coelho Rodrigues, 2 volumes no sebo, no Rio, casualmente, eu sou um cara de sorte. Eu chego no sebo. Você tem um celular desses? Tenho. O meu, eu desliguei. Alô? Tem mensagem que não adianta. Não só sou eu, está aqui esse homem rico, milionário também tem. Isso aqui não é questão de falta de dinheiro, não. É que é o melhor. A gente joga no chão, esbagaça e ele... Ninguém rouba. Não rouba, eu deixei ontem aqui. Comprei aqui por R$80 este. Olha. Quando foi em novembro, comprei mais 2 em reserva. Você pode deixar isso aqui no Congresso Nacional. Deixa lá e ninguém rouba. Olha só, no Congresso... Você pode deixar na sede do PT. Voltou, tá lá. Ninguém quer. Olha só, que coisa. Na sede do PT.
Se é de PT, não vou exagerar não, né? Melhor não. Esse amigo eu conheci pela internet. Ele disse assim, me dê esse chapéu para mim autografado. Eu digo, vá buscar. Ele veio de muleta buscar, então significa que para ele tem algum valor. Eu vou botar na cabeça do Garcia. O senhor é de onde? Só para fazer uma foto, porque ontem quando ele estava lançando o livro, eu cheguei e botei o chapéu na cabeça dele. Aí o pessoal pode pensar, João Cláudio é maluco, não, o Garcia é um pau de arara que deu certo. O chapéu. Saiu várias fotos com ele. Sabe que esse chapéu aqui, sabe como é que é chamado esse chapéu aqui? Bosta de rolo. Por quê, João? Não sei, porque o formato nem parece. O teu nome é? Gilberto. Tu quer dentro ou fora? Dentro. Gilberto. Aí vai. Aí agora Gil. Eu vendi esse chapéu, eu já ia na Caixa Econômica piorar. Gilberto, meu irmão. Este chapéu sela a nossa amizade. João Cláudio. Eu vou botar o chapéu na sua cabeça e vou fazer a foto. Tem orgulho de usar esse chapéu. Viu? Gonzaga dizia, sanfona, chapéu e gibão, é o retrato desse meu sertão. Nem me lembro. Esse queria mesmo o chapéu, viu? Porque veio de moleto. Você fez um ato aí que ele não vai esquecer nunca na vida dele e vai espalhar para Deus o mundo. Esse chapéu amanhã está sujo de tanto nego pegar. Será? Sim. Usar o chapéu de couro, para mim, é uma atitude política. Assim, como é da nossa cultura, eu nunca quero que acabe, sabe? Sim, sim. Eu estava em Exu e chegou um sobrinho do Raimundo Jacó, que foi o vaqueiro que mataram, que o Gonzaga fez a música, sim. A Morte do Vaqueiro. E era primo do... Ele mataram, foi assassinado e não abriram nem inquérito à justiça. E o Gonzaga sentiu a injustiça e fez a música, né? A Morte do Vaqueiro. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar. Garcia, ele foi morto no meio da mata da Caatinga por outro vaqueiro ciumento e não era encontrado o corpo entrando em decomposição. O cachorro não saiu de cima para não deixar os urubus comer. Sabia, não. Passou 5 dias, quase morria cachorro também por cima quando encontraram. Aí o Gonzaga transformou o lugar da missa, do lugar onde mataram ele, em Missa do Vaqueiro. Eu fui cantar na Missa do Vaqueiro muitas vezes. Um dia eu saí de Salgueiro, era para Serrita, para a missa, com o Padre Gotardo, de Fortaleza. O Padre Gotardo era um compositor do Luiz Gonzaga. Saímos 6 horas da manhã, a missa começava às 7. Rapaz, a gente entrava em Serrita e é longe, é no Parque Lages, uma fazenda, e não chegava. Aí o Padre Gotardo olhou para mim e disse, não tinha um lugar mais perto para matar esse homem, não? E o Gonzaga trouxe o assunto. E virou turismo, hoje é uma data folclórica. Porque o que era? O grito de um artista, naquele tempo, que simbolizava o grito de um artista quando ele transformava em tema uma música. Hoje não tem mais isso. Tem não. Né? Você estava me falando de advogado, eu te interrompi. Eu estava falando do perfis, né? E falando do Coelho Neto, né? Do Coelho Rodrigues. Aí você me disse que roubaram o busto. O busto. E foi um dos cobras que fez o esboço do Código Civil e que serviu para o Bevilacqua. O cearense velho foi lá e completou. Pouca gente fala disso. O Teixeira de Freitas também, que é o baiano também, fez o esboço que preferiram o do nosso cearense, do Clóvis Bevilacqua, porque o do Teixeira de Freitas foi inspirado, o Código Civil da Argentina ainda é do Código Garcia, todo lugar do Piauí, do Ceará, Pernambuco, Bahia, chegou um sírio-libanês refugiado da guerra. Você sabe que o Oriente Médio é constante guerra desde o princípio. Os judeus, desde o dia que eles criaram o Estado de Israel, que completou 70 anos, eles nunca passaram um dia sem um combate. É verdade. Não é? É verdade. E aquilo ali foi terra que eles compraram caras, o movimento sionista, se estabeleceu ali. A Golda Meir dizia assim, nós temos que lutar porque nós não temos para onde ir, os judeus. E nunca tiveram um dia de paz. É verdade. Não é?
Então os sírio-libaneses também naquela região teve guerra e vieram para cá. Muitos que nós chamamos carcamandos se estabeleceram aqui e fizeram comércio. Floriano é uma cidade tipicamente colonizada pelos os imigrantes sírios, libaneses, aqui também, tantas famílias, Shaib, Tájara, Cadá e outros, Mazuardo. E lá em Piripiri chegou também um sírio-libanês, mas só que ele estão com o nome aportuguesado de José Antônio da Silva. Casou várias vezes e teve um filho que ele formou advogado, chamava Dr. Elias de Oliveira. Elias de Oliveira e Silva. O doutor Evandro me disse que ele escreveu também um clássico num livro chamado Criminologia das Multidões. Já vou falar nesse livro? Não. Eu tenho vontade de encontrar um exemplar desse livro. Dizem que na biblioteca o Al de Carvalho, aqui a biblioteca pública, que foi a antiga faculdade de Direito, existe um exemplar. Existe um paralelo, uma identificação, uma bifurcação, uma vertente, uma variação do direito e a literatura? Não. Não? Não, eu acho, não há. Agora, é verdade que quem tem mais uma veia literária, ele consegue, não só escreve muito melhor, conquista mais o juiz. Isso eu aprendi, o próprio Evandro dizia isso. O Eleazar Rosa, que era um cara que eu acompanhei muito, e você conversava com o professor Eleazar Rosa, cada conversa era uma aula. E o português ajudava muito no centro da comunicação. E isso você já chega com a redação boa. E o português correto, você já leva, ele dizia assim, você já está levando 40% da causa. Agora, o que tem é o seguinte, eu acho que há a preocupação, a literatura é uma arte, mas que ela se preocupa, é que ela não pode viver sem independência, sem liberdade. E o advogado não pode viver sem liberdade. Como ninguém pode, mas para ele, se não houver a liberdade, então há umas afinidades que eu coloco até naquele livro, e depois o trem, que eu digo, há uma afinidade, eu digo, o direito e a literatura se encontram. Agora, o direito, porque você sabe que não adianta, o direito em si não basta, está todo mundo dizendo, deixa me dizer na escola, quer dizer, você tem que ter noções, não precisa ser especialista, mas noções de sociologia, psicologia, administração. Você precisa ser humanista. Ser humanista. E se não tiver... E a crise do humanismo foi que... O assessoramento dessas ciências, o direito não se completa. E aí houve uma crise, o que é que aconteceu? Essa garotada sai com o direito só na cabeça, isso não tinha. Mas agora... toda a formação jurídica do nosso século passado, 20 e 19, século 19 e 20, foi tudo baseado no positivismo de Augusto Conte. Isso foi bom ou foi ruim? Foi bom, porque na ocasião não tinha outro jeito para poder normatizar isso. Era o que tinha, Era o que tinha. Mas não era o positivismo que... Positivismo? E você for ler o positivismo do doido Augusto Conte, porque depois ele entrou, ficou místico, né? Mas você vai ver que tem a moral, a seriedade. Você não viu um positivista, da influência de juiz, de político até, desonesto. Não, se você pegar a história, você pega Benjamin Constant, você pega Euclides da Cunha, que é patriotas nacionalistas, republicanos e positivistas. Você pega o Borges Medeiros, que era tudo, mas não roubou. Você pega o Júlio de Castilho, você pega... Até o Getúlio te dizem que não era, mas tem uma influência muito grande. Aquela gente podia você não concordar com a ideia dele. Do Bia Barreto. Você vê que na faculdade do Recife. De Recife ali está o positivismo todo. Então foi positivo e foi bom. Foi bom porque houve uma normatização, sistematização das coisas, na legislação. É porque é o seguinte... E baseado numa moral muito forte. Nacionalismo, Nacionalismo. Isso, então eu acho que foi válido. Mas é uma utopia, né? É uma utopia. Tanto que o próprio Augusto Conte, ele se desembestou depois no final, né? Aí, isso não é mais dado das faculdades. É uma mercantilismo. Passou, pega o diploma, aí o cara fica doido, a outra faz um teste maluco, o cara decorou aquela zorra e sai daquele troço que o cara está perdido. E assim o nosso Código Civil brasileiro mudou. Ainda
Mudou um bocado, mas os princípios estão todos no Bevilacqua. Então, está defasado, está caduco? Não, Não? não. O civil está bom. O que está caduco é o processo civil, que é o que se aplica, a lei, que já chegou, levaram aí não sei quantos anos para fazer, quando saiu levou 10 anos, o bicho já chegou desatualizado. Então esse Código de Processo Civil está fraco. Olha, porque você, todo mundo que ia escrever, antigamente, ou que ia ser jornalista, ou que ia ser escritor, ia ser advogado, tá certo? É. Então eu dizia... Será que era cultura, né? No mínimo o seguinte, o sujeito tinha uma paixão pela retórica. O amante do direito, né? Uma paixão pela retórica. A retórica é um recurso de linguística, um recurso de estilo. O Ariano Suassuna dizia assim: quando eu fui estudar, só tinha 3 profissões. Quem soubesse fazer uma conta de somar, ia ser engenheiro. Fala dele que eu me abarro com aquele filho da mãe. Ia ser engenheiro, não era o meu caso. Eu fazia uma conta de somar 6 vezes, dava 6 resultados errados e diferentes. Um dos caras mais autênticos que eu conheço mesmo. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa ia ser médico. Não é o meu caso, eu não posso ver sangue, abrir barriga de nada. E quem não desse para nada ia ser advogado. Era o meu caso. E ali, mas ele disse: eu abandonei porque não dava para mim não. Ele era escritor. Você é o advogado e é o escritor. Agora, o Agadobal dizia assim: a literatura não dá camisa a ninguém. Não. Porque entre 1000, 1 ou 3 vão viver da literatura. Mas você é mais advogado ou mais escritor? Eu? Sim. Rapaz, é complicado. Não sei se te responder isso, não. É um amante do direito? Eu sou amante, não do direito, da advocacia. Sim. Porque o direito, não é? O direito é, vamos dizer, aquela nós temos o direito, que é a normatização das coisas, as normas. A ciência. A ciência. Nós temos a doutrina, que vai mais o jurista, a doutrina é a literatura daquele negócio, não é? Você fala aqui, Coelho Rodrigo tem 1000 livros explicando que aquele assunto podia ser assim. Mas aquele assunto que podia ser assim, ainda não fizeram lei. Mas a influência daquele cara que diz que pode ser assim, daqui a 10 anos virou uma lei. Então a gente chama o jurista, é o cara que cria. O advogado é o cara que sabe direito, tem que saber, é verdade. Mas ele é a advocacia, é o homem que vai botar aquele campo. É ele que vai levar para o juiz: doutor, está aqui. E o rapaz tem direito porque está aqui a lei que diz. Está aqui, e aqui estão as provas. O juiz está no gabinete, vai olhar, o outro também diz que não está, ele não tem direito, porque aqui não estão as provas. Ou essas provas dele não são suficientes. O juiz vai levar aquilo para casa e vai analisar e dar a decisão. Aí a justiça foi feita ou não foi feita. Então o advogado é bem diferente, vamos dizer assim, do professor. O professor é um teórico. Aí você pede para ele ir lá no tribunal falar, ele não sabe falar, ele não sabe colocar o assunto. Qual é que vai impressionar aquele juiz? Mas ele sabe aquela teoria toda e passou para os alunos. O jurista, para mim, é o homem criador do direito. Esse é que cria essa dobra. E aí está onde? A ciência, está aí a cultura desse homem. Aí vem o jurisconsulto, né? Aí, que é o chamado jurisconsulto. Jurisconsulto. É. Mas você sabe eu acho que eu tenho uma paixão muito grande pela advocacia, talvez até pela formação, entendeu? Formação que eu digo de achava bonito o cara da retórica, o Atito Filho, o próprio Celso Barros. E eu achava aquilo bonito. E tinha mais aquela coisa que me impressionava, o cara de terno branco, linho, que eu achava bonito, e um anel aqui no dedo, eu achava aquilo fascinante. Eu vou ser advogado, até porque eu achava também o nome bonito, advogado. Você sabe que... Agora, eu vivo da advocacia, a literatura só me dá orgasmo mental e prazer. E também não me deixa eu ficar angustiado. Mas você fala para mim, quando eu estou chateado... Ó, os seus livros ficam. Não sei, João, eu não sei se ficam. Está materializado. Sim, o show é efêmero. Não sei se daqui a 20 anos ninguém vai dar bola para isso. Não. O show é efêmero, o programa de televisão é efêmero, a entrevista é efêmera, agora a obra materializada, ela fica, né? Sim. O livro. Aí pode ser que um dia um sujeito, tem muito escritor que conseguiu reconhecimento póstumo, né? Por causa do documento, né? Temos, muitos. O próprio Lima Barreto. Eu estava falando do Evandro, que ele dizia que a vida era uma... O Evandro podia ter deixado coisa mais para nós escrita. Não deixou. Era uma sucessão de acasos.
Ele disse que ia passando na porta do... Se nós não tivermos aquele salão do Passo Perdido... Que não foi ele, foi um depoimento? Foi um depoimento, é um depoimento. E aquele do Doc Street que ele falou, escreveu tudo. Não tem nada, gente, para fazer um trabalho sobre porque a advocacia vai e passa, ninguém vê, porque ficou tudo no tribunal, no processo 5 anos incinerado. E aí ele não... Com todo o nome dele, com toda a chance que ele teve de escrever. Tudo que ele escrevesse ia vender, né? Depois, não, vendia. Depois a família não virou empresa de faculdade de direito por causa do nome dele? Não é isso? Fizeram a faculdade. Fizeram uma empresa de faculdade por causa da legenda do nome dele. Do nome dele. Você conheceu o Sobral Pinto? Conheci. Pessoalmente, assim? Conheci pessoalmente. Esse homem era muito reto, esse homem era muito... quando se diz que ele é o decano padrão da advocacia, porque não é brincadeira, não. Defendia todo mundo, aquele negócio. Ele não cobrava, cobrava mal, era uma desgraça. O Sobral Pinto, ele cobrava mal, não ficou rico. Casa, vamos contar só o exame da casa dele. Naquela época, em 1930, 40, 30, os amigos, amigo era amigo mesmo. E os amigos, pô, cadê o Sobral? O Sobral mora no Meia, mas, pô, na Rua das Laranjeiras, ali, Pereira da Silva, esses amigos moravam ali. Vamos trazer ele para cá. Pô, o Sobral tá longe, a gente quer conversar com ele. E ele já estava endividado. Lá. Aí eu me disse, não, vamos uma casa para ele. Vamos comprar uma casa para surpresa para ele, os amigos. Mas ele tem 5 filhos já. A casa tem segredo, não tem problema. Os amigos arranjaram a casa, compraram, chamaram o Sobral. Sobral, vem cá, tal. O que você achou? O que é isso? A casa é sua. Como? Porque eu não comprei, eu não tenho dinheiro. Aí, rapaz, ele deu uma esculhambação num dos amigos, que ele já devia. Aí ele, eu já te devo tanto, como é que eu posso pagar? Não, Sobral, você não vai pagar nada, tá de teu nome e tudo. Ele não recusou para fazer média, não era a natureza dele. Aí, agora esqueço o nome da empresa lá do magnata, que tinha para fazer as compras, tudo, botaram um carro para ele, botaram um carro. Ele saía, ele só usava terno preto, com aquele já conheci bem velho, já corcunda, com aquela bengala, com aquele, um guarda-chuva. Ele disse que chegou lá com um carro, disse que não queria não, motorista e tudo. Aí a mulher dele disse, não, Sobral, não, manda devolver. Ela disse, não, Sobral, você não vai devolver não, porque eu que vou fazer compra e está chovendo e eu não... Aí ela foi lá no cara que deu o carro, o amigo, disse, ó, fala para ele que ele quer essa história e eu não vou ficar andando a pé não. Aí foi que ele chegou e aceitou o carro. Ele passava na rua México ali, 3 de maio, ia comprar um sapato, ele disse, não, doutor, pode levar. E ele vinha em casa alegre, que sapato. Agora, dinheiro para botar em casa, ele era um inferno, não tinha. Aí, de vez em quando, ele pegava a causa. Aí veio a causa, que o juiz honorário tocou para ele distribuía, pagava o que devia, distribuía para muitos colegas ali do escritório, o funcionário fazia uma festa. Era um homem desapegado materialmente. Era isso que eu queria que o Lula fosse. E o Sobral teve um biógrafo maravilhoso, que ainda não saiu livro, mas pegou todas as cartas do Sobral, aquele Julius americano, pegou todas as cartas do Sobral e ficou um volume maravilhoso. Eu sabia desse livro. Desse livro, as cartas do Sobral, linda. As cartas pararam em 45, o biógrafo que morreu. O Barbosa Lima, sobrinho, mais ou menos do mesmo time, né? Do mesmo time. Agora, Sobral tinha uma moral tão grande que ele escrevia a carta para o presidente e atendia. Eu vi o Sobral, que eu cito depois do trem, na morte do Edson Luiz, estava lá. Aí todos os estudantes botaram o corpo do garoto aqui, aí a estudantada, aí começou a noite aparecendo, ver os oportunistas, né? Uhum. Aí, vamos levar, mas tem que fazer um corpo de delito. Exame de corpo de delito, senão a polícia dá 68? 68. Apareceu uns discursos inflamados, não leva, se levar, eles dão um sumiço lá no Instituto Legal. Vamos chamar o Sobral Pinto. Era meia-noite, por aí. O velhinho veio lá com aquele terno preto dele e o guarda-chuva. Eu fiquei olhando bem pertinho dele, difícil. Diabo, esse cara é bom mesmo ou não é? Aí o velho ele disse, bom, tem que levar para o exame de corpo de delito. Não vou fazer aqui não. Eu vou na comissão, bora, eu vou. Então.
Então ficou acertado que ele ia. Logo a seguir apareceu o Mata Machado, que é um bom orador, e disse que não, que o exame pode fazer ali mesmo. Aí dividiu a cabeça do estudante, aí o velho saiu. É um bando de moleque, eu vou me embora. Desceu as escadas. Eu digo isso. Ele passou, professor, um bando de moleque. Pois é, fizeram o homem acordar. O homem estava já acertado que ele ia com aquela comissão e ele indo, ninguém tocava, que a moral dele estava acima de tudo. A força moral que ele tinha. A força moral, que vale muito mais do que o dinheiro. Muito mais. Se a pessoa, o Lula não precisava pagar restaurante, nem nada. Para que se meter? É isso que eu fiquei chateado. A decepção com o PT é que eu acreditei naquela gente e foi a desgraça. Um o Lula, símbolo. depois eu vim saber que o Lula era já um sujeito, sempre foi burguês, adorava a vida burguesa, tomar champanhe. Minha decepção foi quando compraram aquele avião. Eu digo, meu Deus. O presidente do Uruguai não continua na simplicidade? O José Mojica, sim, né? O Papa Francisco não mora num quarto de hotel. Não foi ali que comprou um avião. Isso não tira a credibilidade de ninguém, aumenta. Até porque, olha... Cara, com a vida bonita que o Lula tem... Se eu vou aqui em Valência, chego lá, tem quem me hospede, tem quem pague o almoço. Ontem você pagou o almoço, hoje de manhã alguém vai pagar o café. E eu não preciso, para que o Lula precisa? Quando eu quero ir para um lugar aqui em Teresina, eu meto a mão para um carro e me levo para a igreja do diocesano. O homem leva sem nem me conhecer. Esse aqui veio buscar um chapéu, não conheço. Se eu não preciso, por que o Lula precisaria? Quer dizer, por que jogar fora toda uma história por causa de alguns milhões, um sítio velho besta, um triplex, não é o nome do negócio? Triplex. Já viu o Sérgio Moro falando? Ele fala, senhor presidente, vamos abrir a sessão. Ele não se irrita. Depoimento, tá bom, tá, certo. O Lula diz, você não sabe que eu já expliquei 1000 vezes isso. Certo. Vamos lá, não sei o quê. É o processo do... Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque... Ele não adianta que fizeram tudo para ver se ele saía, se ele perderia a linha. Ele não... E o senhor se transformou num símbolo nacional? Eu acho que o Brasil é carente de símbolos. Lá é um período aí que eu estou na evidência, daqui a pouco eu saio, não é? O Sérgio Moro ajudou a melhorar a imagem da justiça no Brasil? Ajudou. Ajudou, está ajudando? Está ajudando. Começou com o Barbosa, ajudou um bocado. Ali o Barbosa... Joaquim Barbosa. Vamos dizer, foi o precursor, né? E ali já deu uma confiança, porque o povão não acredita naquela... E ainda continua acreditando naquele troço, que aquilo é uma caixa preta. Mas o Barbosa enfrentou e mostrou que nego rico vai para a cadeia. Aí veio o Moro, que já com a experiência, um homem que também não... bens materiais para ele não vale essas coisas. O Moro, meu amigo, o que esmiuçaram sobre a vida do Moro, se tivesse um aquezinho, eles te derrubavam. Ele mexeu nos caras mais ricos da América do Sul, que foi o Odebrecht, o Marcelo. Ele mexeu numa organização política, toda estrutura. Botar o Marcelo Odebrecht na cadeia? Na cadeia ficou. E botou todos aqueles caras aí que na cadeia ficaram, eles ficaram todos. E essa gente fez tudo para ver se derrubava esse homem. Você não tem ideia, ele mexeu com a oligarquia forte. Essa classe política, ele foi lá, enfrentou com a moral que ele tem, porque esmiuçaram a vida dele toda, não viram nada. E ele está produzindo, e ele não se afobou para querer, não ficou deslumbrado com esse mundo todo. Pô, o cara, a revista americana traz ele na capa, a inglesa traz na capa, não sei o quê. Agora ele pagou caro por isso, porque a liberdade dele já era. O que me impressiona é o seguinte... Então Moura mudou isso. Foi a rapidez com que ele julgou e condenou. Não é porque a justiça aqui... E sentença de 200 páginas. Pois é. E não houve um negro para esmiuçar, para derrubar. Ao contrário, as penas que ele dá estão sendo aumentadas. Ele botou o Lula com 9, 8, passou para 12. Agora o Deluz pegou 5, deu 4, o tribunal botou mais 2 no... O Zé Disseu deu 20, o tribunal botou 30. Agora foi o primeiro do PSDB para a cadeia, foi o ex-governador de Minas. Mas ainda vem, né? Não, agora vai entrando. É porque
muito do PSDB estão sendo beneficiados pela excrescência do foro privilegiado. Na hora de soltar esse Aécio, que eu votei nele, ele vai para a cadeia, tem que tranquilo, é questão de tempo. Agora, é porque essa gente maior está toda com problema com o foro privilegiado. Então, e o Supremo não tem. O Supremo, além de não ter condições para botar esse dia, também ainda tem uma divisão lá dentro muito grande. Você assiste a TV Justiça? Não, às vezes não. E aquele juridiquês? Exatamente aquele juridiquês que me dá um nojo. O cara tem que traduzir para o repórter aqui para dizer o que é isso. Rapaz, quando eu vejo o decano falando... Cara, o poço de vaidade. O Celso de Mello. Poço de vaidade. Eu fico, meu Deus, dá um nó na minha cabeça. Dá, de todo mundo. Especialmente declarações impregnadas de insólito conteúdo admonitório, claramente infringentes. Você sabe que o Quitino Cunha foi um rabo lá do Ceará. Era o mestre do humor do Ceará, Quitino Cunha. E ele chega bêbado em casa, depois de uma farra, e um ladrão está roubando os patos na casa dele. E aí em cima do muro roubando os patos. E eles não se seguraram nas pernas. Já, larápio, gatuno, invóculo. Adentraste o sacro santo lá do meu domicílio para subtrair-me os galináceos. E eu poderia, baseado no Código Civil, apenar-te, baseado em 2 ou 3 itens de crime. Mas, consultando a consciência também, que provém firmando jurisprudência, absolver-te, pois eis que não há um criminoso, mas um ser humano que, por uma circunstância, cometeu um crime. O ladrão disse assim, eu levo ou deixo os patos? Ficou em dúvida o ladrão. No próximo programa, na próxima semana, nós teremos a segunda parte dessa gostosa entrevista com José Ribamar Garcia. Aí vamos entrar propriamente na sua literatura, dissecar seus contos e crônicas assim, lá dentro.